Boa tarde, alunos do 8º ano A e B, correção das atividades. Atividade do dia 7 de julho, quadrado da soma de dois termos. Já foi explicado a vocês, o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Primeiro termo, 2x, segundo termo, 5. Então, quadrado do primeiro termo, que é 2x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 2x vezes 5, mais o quadrado do segundo, que é 5. Então, vamos lá. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado são 4, x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Multipliquei primeiro os coeficientes e agora as variáveis. Só tem x, x. E 5 ao quadrado, 25. Letra B. A mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? A. O quadrado de A é A. 2 vezes A, 2A, vezes 3, 6A. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado são 9. Certo? Um terceiro exemplo. 2x mais 5. Olha, aqui eu me enganei. Eu vou pular, eu vou repetir. Vamos aqui, 3a mais b ao quadrado. Primeiro termo, 3a, 3a ao quadrado. 2 vezes 3a vezes b. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Vamos lá. 3a ao quadrado. 3 ao quadrado são 9. A ao quadrado, a ao quadrado. 2 vezes 3 são 6. 6ab. 6 vezes a, 6a. 6a vezes b, 6ab. Mais o quadrado do segundo. Mais um exemplo aqui, Primeiro termo, segundo termo, o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. 6xy, mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado são 9, y ao quadrado, y ao quadrado. Lembrando a vocês o seguinte, quando não tem nenhum número na frente da variável, é porque é o número 1, tá certo? Aqui, mais um exemplozinho que alguém pediu para me fazer, eu vou aproveitar que está aqui, 2x menos 3y. Aqui já é o quadrado da diferença, né? Vamos lá, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já explico isso a vocês. E é agora mesmo, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A única coisa que muda entre esse e esse são os sinais. No quadrado da soma, primeiro é a soma. Primeiro soma, segundo soma. No quadrado da diferença, primeiro subtrai e depois soma, certo? Então vamos lá, x menos 3 ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6x. 3 ao quadrado, 9, mais 9. A outra aqui, primeiro termo, segundo termo.
é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 6x ao quadrado, 6 ao quadrado são 36, x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 6, ó, sinalzinho de menos, 2 vezes 6 são 12, 12 vezes 2 são 24, 24x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado são 4. Letra C, ó, primeiro termo 2a, segundo termo 9. O quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, 2a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2a vezes 9, mais o quadrado do segundo. 2a ao quadrado. 2 ao quadrado são 4a ao quadrado, menos, ó, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 9, 36, 36a, mais o quadrado do segundo, que são 81. 9 ao quadrado dá 81. Bora para outro exemplo, ó, mais exemplos. 4 menos 2y ao quadrado. O quadrado do primeiro, quem é o primeiro? O quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, mais, menos, né, que é a diferença, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 4, vezes o segundo, que é 2y, mais o quadrado do segundo. Quem é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado são 16, menos 2 vezes 4 são 8, 8 vezes 2, 16, 16y, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado são 4, y ao quadrado, y ao quadrado. A saída última aqui, ó, dessa questão. 7a menos 5 ao quadrado. Quem é 7 ao quadrado? 7a ao quadrado. 7 vezes 7 são 49, ao quadrado. Menos 2 vezes 7 são 14, 14 vezes 5 são 70, 70a, mais 5 ao quadrado, que são 25. Agora, para terminar, determine o produto, ó, o produto, a multiplicação da soma pela diferença de dois termos, ó, soma e diferença de dois termos. Prestem atenção que os dois termos são iguais. Então, para resolver isso aí, ó, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo? 5x ao quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 5 ao quadrado são 25, x ao quadrado, menos 2 ao quadrado são 4. Aqui outro, ó, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. É o produto, a multiplicação da soma pela diferença de dois termos, ó. 2y ao quadrado menos 3 ao quadrado. 2y ao quadrado. 2 ao quadrado são 4, y ao quadrado, menos 3 ao quadrado são 9. Certo? Entendendo de novo, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Presta atenção que esses termos aqui são iguais a esses. É o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 7 ao quadrado são 49 e 3b ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9 e b ao quadrado. Certo? Mais uma vez para entender bem. O produto
da soma pela diferença de dois termos, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Quem é o primeiro? A ao quadrado. O quadrado de A ao quadrado menos o quadrado de B ao quadrado. Sabendo que potência de potência é só multiplicar. Multiplica os expoentes, tá bom? Então, A ao quadrado elevado ao quadrado, A à quarta. E B ao quadrado elevado ao quadrado, B à quarta. Certo? Para terminar, ó, produto da soma pela diferença de dois termos iguais. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2x ao quadrado. 2 ao quadrado são 4. X ao quadrado elevado ao quadrado, x à quarta. Menos 4 ao quadrado são 16. Esse foi o exercício do dia 7.